De novo, olha, mamãe. Ana Clara estava passando pano no corredor quando ouviu a voz do menino. Parou na hora, virou-se e viu Pedro, o filho do patrão, parado na janela do quarto apontando para o jardim, sozinho, falando com ninguém. De novo, olha, mamãe. Ela sentiu um arrepio. Aquilo não era normal. Era o terceiro dia dela, naquela mansão enorme, e aquele menino de 6 anos passava horas ali, repetindo a mesma coisa para o vazio. As outras funcionárias tinham avisado: não liga não, ele é assim desde que a mãe morreu no parto. O Dr. Roberto não gosta que ninguém interfira, mas Ana Clara não conseguia ignorar. Não era do tipo que fingia não ver. Ela largou o pano, respirou fundo e caminhou até o menino. Oi, Pedro, tudo bem? O garoto nem olhou para ela. Continuou apontando para o jardim com os olhos fixos naquele mesmo cantinho, perto das árvores. De novo, olha, mamãe. Ana Clara sentiu o coração apertar. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Aquele menino estava pedindo socorro do único jeito que sabia. E ninguém estava escutando. Eu estou olhando, meu amor. O que você quer me mostrar? Pela primeira vez, Pedro virou o rosto para ela. Os olhos dele brilharam surpresos, como se alguém finalmente tivesse entrado no mundo dele. Ali, ele apontou. Mamãe, está ali. Ana Clara engoliu seco. Não sabia o que dizer, mas decidiu que ia descobrir o que estava acontecendo. Porque aquela criança precisava de alguém. E se ninguém ia fazer nada, ela ia. Roberto mal sabia que o filho existia. Não era que ele não amasse Pedro. Era que ele não conseguia olhar para o menino sem ver a esposa, sem lembrar do parto. Do médico dizendo: escolha a mãe ou o bebê. Da decisão impossível que ele teve que tomar. Do silêncio da sala de parto. Do choro do bebê que custou a vida dela. Ele se afundou no trabalho. Comprou uma mansão gigante. Encheu a casa de funcionários. Pagou tudo o que era necessário para que Pedro tivesse conforto. Menos o que ele realmente precisava. Um pai presente. Roberto saía cedo, voltava tarde e evitava o quarto do filho. Evitava o jardim. Evitava qualquer coisa que lembrasse ela, porque a dor ainda era grande demais, e ele não sabia lidar com isso, mas Ana Clara não tinha medo de dor. Ela já tinha visto muita coisa na vida, já tinha criado 3 filhos sozinha, já tinha enterrado a mãe, o pai e o marido, e sabia uma coisa que Roberto ainda precisava aprender: dor compartilhada é dor dividida. Nos dias seguintes, Ana Clara mudou a rotina. Todo fim de tarde, depois de terminar o serviço, ela subia até o quarto de Pedro. Sentava no chão ao lado dele, conversava, contava histórias, desenhava com ele e sempre perguntava: o que a mamãe está fazendo hoje lá no jardim? No começo, Pedro só apontava, mas aos poucos ele começou a falar. Ela está balançando, balançando. No balanço, Ana Clara franziu a testa. Ela limpava aquele jardim todos os dias. Não tinha balanço nenhum ali, ou tinha? Numa tarde de sábado, ela tomou coragem. Pedro, vem comigo. Vamos ver a mamãe de perto. O menino hesitou. Olhou para a janela. Olhou para ela. Então, devagar, pegou na mão de Ana Clara. Os dois desceram. Atravessaram o gramado. Passaram pelas roseiras, pelo chafariz, pelas árvores grandes. E foram até o cantinho que Pedro sempre apontava. Um canto esquecido, cheio de mato alto, galhos secos, folhas acumuladas. E foi ali, escondido atrás de tudo, que Ana Clara viu um balanço. Velho, de madeira, com correntes enferrujadas, coberto de teias de aranha e sujeira. Mas estava lá, abandonado, esperando. Pedro soltou a mão dela e correu. Subiu no balanço com cuidado, como se fosse algo sagrado. Segurou nas correntes. E então, pela primeira vez desde que Ana Clara o conheceu, ele sorriu. Um sorriso molhado, trêmulo, mas verdadeiro. Mamãe, ele sussurrou. Eu vim. Ana Clara tampou a boca com a mão para não chorar alto. Entendeu tudo naquele instante. Aquele balanço era dela, da mãe que Pedro nunca conheceu. De alguma forma ele sabia, sentia e precisava estar ali, perto dela. A gente pode vir aqui todo dia? Pedro perguntou com os olhos cheios de esperança. Todo dia, meu amor. Eu prometo, e foi o que eles fizeram. Todo fim de tarde, Pedro e Ana Clara iam até o balanço. Ele sentava, balançava devagar e ficava em paz. Começou a falar mais, a sorrir mais, a confiar. Pela primeira vez desde que nasceu, aquele menino estava se sentindo vivo.
Mas tinha algo estranho acontecendo. Toda vez que eles estavam lá, Ana Clara sentia que tinha alguém observando. No começo, achou que era impressão, mas numa tarde ela viu uma menina, pequena, magra, com roupas rasgadas e sujas, cabelo embaraçado, pés descalços. Ela estava escondida atrás de uma árvore, observando Pedro balançar. Os olhos dela eram grandes, curiosos, assustados. "Oi!" Ana Clara chamou com voz suave. A menina se encolheu. Quase fugiu, mas Pedro desceu do balanço, caminhou até ela sem medo e disse: "Quer brincar comigo?" A menina olhou para ele, depois para Ana Clara, e então, devagar, acenou com a cabeça. Os dois começaram a brincar, naturalmente, como se já se conhecessem. Correram pelo jardim. Brincaram de pega-pega, riram, e Ana Clara ficou ali, parada, observando tudo com o coração acelerado, porque quanto mais olhava para aquela menina, mais percebia algo impossível de ignorar. Ela era idêntica a Pedro, mesmos olhos castanhos, mesmo formato do rosto, mesmo nariz, mesma altura, mesmas sardas no braço esquerdo. É como se estivesse olhando para dois reflexos, duas metades da mesma pessoa. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem. "Meu Deus", ela sussurrou. "Não pode ser." A menina voltou no dia seguinte. E no outro, e no outro. Sempre no mesmo horário, sempre quieta, sempre brincando com Pedro, como se os dois falassem uma língua secreta. Ana Clara passou a anotar tudo. Os horários, os gestos, as semelhanças. E ao observar cada detalhe da menina, ela não falava. Não dizia de onde vinha. Não contava nada. Mas aceitava a comida que Ana Clara levava. Aceitava a água. E toda vez que Pedro chamava: "Vem, mana", ela sorria. Mana, ele já sabia. Ana Clara não aguentou mais. Precisava contar para alguém, mas tinha medo. O que o patrão ia pensar? Que ela estava louca? Que estava inventando coisas? Mas não podia ficar calada. Aquilo era grande demais. Numa noite, ela bateu na porta do escritório de Roberto. "Senhor Roberto, desculpa incomodar, mas preciso falar com o senhor. É sobre Pedro." Roberto estava cansado, com olheiras profundas, cercado de papéis. Mas algo no tom de Ana Clara fez ele parar. "O que foi?" "Tem uma menina aparecendo no jardim. Ela e Pedro. Eles são muito parecidos. Idênticos, senhor. Eu acho que o senhor precisa ver isso." Roberto franziu a testa. Achou aquilo absurdo. Mas pela primeira vez em meses, ele se levantou da cadeira, largou o trabalho e desceu até o jardim. Viu a menina de longe. Ela estava sentada no balanço ao lado de Pedro, rindo. E Roberto sentiu o mundo parar, porque ele também percebeu. A semelhança não era coincidência. Era impossível. Mas estava ali, na frente dele. Ele se apoiou no tronco de uma árvore, com as pernas bambas, a respiração curta, o coração disparado. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto se permitiu sentir algo além de dor, esperança. Naquela noite, Roberto não dormiu. Revirou gavetas, procurou papéis, documentos do hospital, certidão de nascimento, contratos. E foi então que percebeu algo que nunca tinha notado antes. Inconsistências. A data de nascimento tinha sido corrigida à mão. O nome da mãe estava com erro de digitação. O número de registro estava rasurado. Ele voltou ao hospital no dia seguinte. Exigiu falar com a diretora. Revisou arquivos, pressionou e descobriu o impensável. Houve uma confusão no dia do parto. Eram gêmeos. 2 bebês nasceram. Mas na correria, no caos da emergência, com a mãe morrendo na mesa de cirurgia, só um foi registrado como filho de Roberto. O outro bebê desapareceu dos registros. Foi marcado como sem família, encaminhado para adoção, mas nunca foi adotado. Acabou em abrigos. Fugiu e viveu nas ruas. Roberto caiu de joelhos no corredor do hospital. Chorou como não chorava desde o dia do parto. Porque durante todo esse tempo, sua filha estava viva, perdida, sozinha, invisível, e ele nem sabia. Ele voltou para casa e contou tudo para Ana Clara. Ela chorou junto. E então, com mãos trêmulas, Roberto tomou a decisão mais importante da vida dele: fazer o teste de DNA. Levaram a menina para o laboratório. Ela não entendeu nada, mas aceitou ir porque Pedro segurou a mão dela e disse: "Fica comigo, mana. Eu tô aqui." Os dias de espera foram os mais longos da vida de Roberto, mas ele não ficou parado. Passou a descer para o jardim, a brincar com as crianças, a ouvir, a observar. E pela primeira vez, desde que a esposa morreu, ele sentiu algo diferente.
Não era só esperança, era amor. Aquele tipo de amor que dói, que transforma, que assusta e salva ao mesmo tempo. Quando o resultado chegou, Roberto abriu o envelope sozinho no escritório. Leu, releu e desabou na cadeira, com o papel tremendo nas mãos. Compatibilidade genética, 99,99%. Relação irmãos gêmeos, eram filhos dele. Pedro e a menina eram filhos dele. Os dois. Roberto correu até o jardim, pegou a menina no colo e chorou. Chorou de dor, de culpa, de alegria, de amor. E então, com a voz embargada, disse: seu nome é Sofia. Sua mãe escolheu esse nome antes de partir. Ela sonhava com você. E você sempre foi parte dessa família. Sempre. Eu sinto muito, minha filha. Eu sinto muito por ter demorado tanto para te encontrar. Sofia não entendeu todas as palavras, mas entendeu o abraço. Entendeu o choro. Entendeu que pela primeira vez na vida, ela tinha um lar, um pai, um irmão e alguém que a via. A partir daquele dia, tudo mudou. Roberto correu atrás de advogados, regularizou a situação de Sofia, processou o hospital e a trouxe oficialmente para casa. A mansão que antes era fria e silenciosa virou outra coisa. Tinha cor, tinha risada, tinha vida. Pedro e Sofia eram inseparáveis. Dormiam no mesmo quarto. Brincavam o dia inteiro. Falavam baixinho antes de dormir, contando segredos que só eles entendiam. E Roberto? Roberto aprendeu a ser pai. De verdade. Ele reduziu a carga de trabalho. Sentava no chão para brincar. Lia histórias antes de dormir. Levava os dois para o balanço no fim de tarde. E chorava toda vez que via os filhos balançando juntos, rindo, livres, vivos. Ana Clara continuou cuidando da casa. Mas agora era diferente. Ela não era só funcionária. Era parte da família. Os olhares entre ela e Roberto começaram a mudar. Nada foi dito, nada foi forçado. Mas algo crescia ali, devagar, silencioso, verdadeiro. Sofia precisou de tempo para se adaptar. Acordava assustada à noite, checando se ainda estava ali. Escondia comida embaixo do travesseiro, com medo de passar fome. Não confiava em ninguém além de Pedro, mas aos poucos, com paciência, carinho e presença, ela foi se abrindo. Foi entendendo que aquele lugar era seguro, que aquelas pessoas não iam embora. E Pedro? Pedro floresceu. Voltou a falar normalmente. Fez amigos na escola, mas nunca esqueceu do balanço. Todo fim de tarde, ele e Sofia iam até lá. Sentavam juntos, balançavam devagar e ficavam em paz. Como se a mãe estivesse ali abraçando os dois. Os anos passaram. Pedro e Sofia cresceram. Viraram adolescentes cheios de vida, de sonhos, de histórias para contar. Roberto criou uma fundação em memória da esposa, ajudando crianças perdidas, esquecidas, invisíveis. Sofia se tornou voluntária, ajudando outras meninas que viveram nas ruas a se reerguerem. Pedro dava palestras em escolas, falando sobre empatia, escuta, sobre ver o outro quando ninguém mais vê. E Ana Clara continuou ali, ao lado deles, sempre. Não mais como funcionária, mas como parte da família. Porque ela escolheu aquela família. E aquela família escolheu ela. Roberto e ela nunca precisaram de grandes declarações. O amor deles cresceu no silêncio, no cuidado, na parceria. E estava ali, sólido, verdadeiro. Numa tarde de domingo, Pedro e Sofia voltaram ao balanço. Já não cabiam mais nele como antes, mas sentaram no chão lado a lado, observando o pôr do sol. Você se lembra de quando a gente se conheceu aqui? Sofia perguntou. Lembro. Você era uma menina suja e brava que ficava me espionando. Pedro riu. E você era um menino que ficava falando sozinho na janela. Eu não estava falando sozinho. Eu estava falando com a mamãe. Eu sei. Eu também falava com ela todo dia. Pedia para ela me mostrar onde era minha casa. Silêncio. E ela te trouxe aqui. Pedro disse com a voz embargada. Ela trouxe. Eles ficaram ali, em paz, enquanto o balanço balançava sozinho ao vento. Roberto observava de longe, de mãos dadas com Ana Clara. Ele tinha lançado um livro contando a história da família. Não para ganhar dinheiro, mas para que outras pessoas soubessem que milagres acontecem. Que o amor pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. Que nunca é tarde para recomeçar. Pedro se levantou, olhou para o balanço e disse em voz alta: o amor não precisa de grandes palavras. Às vezes, é só alguém te ver quando ninguém mais vê. E o balanço continuou balançando, sob a luz dourada do entardecer, como se a mãe deles estivesse ali, sorrindo, orgulhosa, em paz,
Porque no fim, a história nunca foi sobre o que se perdeu. Foi sobre o que se encontrou. Sobre os laços que nos salvam. Sobre as pessoas que aparecem no momento certo. Sobre acreditar que mesmo nos dias mais escuros, ainda existe luz. E sobre o balanço no jardim que guardava o maior segredo de todos, que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. E você? Se inscreve aqui no canal, comenta aí de qual cidade você é e me conta. O que você achou dessa história? Ela tocou o seu coração? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo.